Murilo tocou aqui, né, na questão da inovação, das fintechs, como o Brasil tem 450 fintechs hoje operando, e eu acho que é interessante a gente ouvir agora aqui uma experiência de quem foi uma fintech no tempo do Império, né, o Banco do Brasil, e até hoje está presente dentro do nosso sistema financeiro, e graças a um processo, né, de renovação, de inovação e de ampliação, né, da sua experiência. Nós vamos ouvir aqui a doutora Lucinéia Possar, que é a diretora jurídica do Banco Brasil. Obrigada, professor José Roberto. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o professor Joaquim e cumprimento meus colegas também aqui de painel, né, a doutora Clarita e o doutor Murilo, que tocou nessa evolução tecnológica e tocou no assunto fax. Eu ingresso no Banco do Brasil na década de 80 e trabalhava com fax. Chegava um cliente para receber um dinheiro que vinha de um local distante e a gente ficava do lado da máquina ali esperando. E quando chegava, todo mundo corria, o cliente ficava feliz, levava umas 3 horas para ele sair da agência, professores. E com essa evolução toda, hoje a gente está aí, né, com esses criptoativos, nós estamos aí com Pix, com Open Finance e tantas novas tecnologias aí no mercado financeiro. Bom, muita honra de estar aqui, e eu agradeço o convite que foi feito pela organização do evento, ao Banco do Brasil. Estou aqui em nome do Banco do Brasil, como diretora jurídica, representando, então, a nossa bicentenária instituição. Este ano completa 214 anos, né? E ontem, seja o presidente Rodrigo Pacheco ou o professor Carlos Blanco de Moraes falou do bicentenário de independência do Brasil, e eu costumo dizer que a história do Banco do Brasil se confunde com a história, então, do próprio Brasil. Bom, entrando diretamente no tema, são temas complexos para a gente falar em 15 minutos, e eu trago aqui uma pesquisa com base em dados, porque eu acredito que os dados, eles são os mensageiros da verdade. Então, eu vou me basear aqui numa pesquisa que a gente fez, Banco do Brasil e UBS, que hoje a gente tem essa parceria, o Banco UBS, né? A gente tem agora um único banco de investimentos, e eu vou trazer essas informações aqui. Dentro desse tema que a gente tem falado, e a gente sabe aí que a pandemia alterou os rumos da economia global e acelerou aí, digamos assim, as mudanças que já estavam em curso. E tudo isso foi intensificado desde fevereiro de 2022, agora, com a eclosão do conflito Rússia e Ucrânia, né? Então, e desde esse início da pandemia, e hoje a gente pode visualizar com mais clareza essas consequências e compreender quais são as principais mudanças econômicas, comportamentais e geopolíticas. Enfim, um novo mundo ele se desenha, e a gente vai encontrar vários desafios no mundo pós-pandemia e também durante a guerra ou pós-guerra, por exemplo, como a retomada, né, da economia, retomada dos empregos, a compensação pelo déficit que a gente tem aí de 1 ano na educação, em razão da pandemia, as elevadas dívidas públicas ao redor do mundo, mas também a gente encontra oportunidades, né, oportunidades aí que o mundo deve experimentar nos próximos anos, uma revisão estratégica. E eu vou aqui, inclusive, essa minha fala, ela tem a ver, eu vou repetir aqui o que disse, então, o primeiro-ministro aqui de Portugal, na abertura de ontem do evento, o doutor Durão Barroso, que ele diz, aspas, o Brasil está se tornando cada vez mais indispensável para a economia global. Ou seja, o Brasil é uma das maiores economias aí do mundo. E se eu posso dizer uma contribuição que eu trago aqui nesse evento, né, desses 3 dias aí, a ideia é trazer uma visão dos investidores globais sobre o Brasil.
né? Eu trago isso diante da condição que tenho no Banco do Brasil. O banco completa 214 anos, eu contribuo há 36 anos, professor José Roberto, aqui com a instituição, e como diretora jurídica, né, da mais antiga e uma das maiores instituições financeiras do Brasil. E eu vou trazer essa visão, uma abordagem não somente jurídica, né, mas muito além disso, uma abordagem de mercado, uma abordagem aí de investimentos com mercado nacional, mercado internacional aí dentro desse nosso tema de hoje. E para nós, o que eu vou trazer aqui, a gente entende como fortaleza aí no ambiente regulatório do Brasil, e com um olhar mais, digamos assim, prospectivo, e a posição do Brasil em relação aos principais pares, né, aos principais países emergentes. Deixa eu já colocar aqui, vou ser rápido, dentro do tempo aí, tá, professor? Aqui eu começo nesse slide apresentando uma tese que mostra que o Brasil hoje ele tem sido visto como um foco de investimentos perante países emergentes, professor Joaquim, por conta dessas questões todas que vêm acontecendo no mundo. Então, tantos os desafios que impactam a economia global, e todos eles de uma maneira homogênea, a gente já falou muito aqui, já ouviu, né, de uma maneira homogênea, quantas questões que distanciam o Brasil, e distanciam aqui de uma maneira positiva de outros países. Então, por exemplo, né, que tem aí na apresentação, a queda do PIB e as medidas aí de lockdown na China, as questões envolvendo a guerra da Rússia e a Ucrânia, e o fato de outros países emergentes possuírem uma economia menos diversificada do que a do Brasil. Então, quando a gente olha o mercado emergente, né, os BRICS, a Rússia está passando aí por um problema, né, a guerra, que virou um mercado, vamos dizer assim, não investível. A China está passando por um processo de lockdown, de Covid, que ainda não conseguiu controlar. Existe, então, uma leitura de recessão, né, de redução drástica de crescimento. E aí você olha para os BRICS, sobra aí praticamente o Brasil, a Índia e a África do Sul. A Índia, ela tem um mercado menos diversificado, né, que o Brasil. A África do Sul, um mercado menor, né, um mercado pequeno. E do outro lado do slide, quando se fala em destaques da economia, que pode ser visto como oportunidades, a gente vê o Brasil mais exposto a commodities, né? E hoje os commodities aí, os grandes no Brasil, a gente tem o petróleo, soja, milho, minério de ferro, proteínas, que estão em um momento de alta, vamos assim dizer, né? E, além disso, a gente sabe que o governo, nos últimos anos, ele fez muitas privatizações, muitas concessões, saneamento, portos, rodovias. E essas empresas que foram vencedoras, nesses processos, elas têm um investimento contratado no Brasil e, de alguma forma, deve segurar bem a economia, comparando com esses outros países. Bom, este slide, então, ele é para dar esse contexto de destaque para o Brasil, porque, ao mesmo tempo que nós também sofremos, né, com a economia, na economia com questões globais, a gente não desconhece isso, mas também a gente pode aproveitar como uma agenda forte, né, que o Brasil ele tem pela vocação histórica dele em algumas dimensões da economia para alavancar aí o investimento em outros negócios. Então, esse é o pano de fundo aqui, professor José Roberto, para a nossa conversa aqui. Este segundo slide mostra aqui que o Brasil ele é o 6º país no ranking de investimentos. Ele representa aí um levantamento que a gente fez
em relação aos investimentos estrangeiros. E quando a gente fala aqui, professor José Roberto, de investimento aqui em capital vindo a investir na economia real, não é um investimento especulativo, né? Vejam que o nível de investimento estrangeiro aqui no Brasil passou de 28 para 58 bilhões de dólares, quando a gente compara aí o desempenho de 2020 com o desempenho de 2021. E nesse levantamento aí tem como fonte a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a gente vê setores mais beneficiados, né? Como está aí na tela, agronegócio, carros eletrônicos, tecnologia da informação e serviços financeiros. E além desses projetos Greenfield, né, com destaque a fabricação de veículos elétricos, construção de uma fazenda offshore, né, no mar, de geração aí de energia eólica, e um acordo de financiamento avaliado em quase 6 bilhões de dólares. Então, se a gente compara o desempenho do Brasil com o de outros países, a gente vê aí que o nível de crescimento que nós tivemos nesse período, ele foi maior que a maioria de outras economias. O próximo slide aqui é mais jurídico, digamos assim, né, para a gente que é advogado, é um ambiente regulatório. E a gente sempre afirma que todo esse desempenho do país, professor, é fruto, sobretudo, de um ambiente regulatório que tem sido, gente, testado pelos investidores. Ao mesmo tempo que esse sistema é testado, ele tem dado bons sinais de que há um fortalecimento de instituições de uma forma geral. Eu trago aqui alguns exemplos dessa regulação que vem atraindo capital a longo prazo. E a gente percebe também que, claramente, que os esforços regulatórios, eles continuam existindo aí no Brasil. Ontem, o presidente Rodrigo Pacheco, né, do Congresso Nacional, ele destacou aí os principais diplomas legais, mas ele ressaltou que ainda há muitos desafios a serem superados, né? O que é importante destacar aqui é que esse ambiente regulatório, ele dá uma conotação de que o Brasil, ele não é um destino passageiro, né? Mas de que não é somente uma fase, vamos investir agora no Brasil. Mas ele tem se tornado, eu digo assim, um porto seguro aí para os investidores brasileiros, especialmente dentro dos BRICS aí. Um exemplo disso é a nossa Comissão de Valores Mobiliários, né, a CVM, não está aqui na tela, aqui, mas só para destacar, é uma prova real de que o Brasil ele anda de mãos dadas com o que há de melhor nas outras jurisdições e contribui, de uma certa forma, para um benchmark que seja estabelecido aí na nossa experiência. O que eu estou querendo dizer aqui com a CVM? Atualmente, a nossa Bolsa de Valores, a B3, é a 8ª maior bolsa do mundo, em capitalização, né? E totalmente verticalizada, e tem um valor de mercado hoje de 931 bilhões de dólares. Isso torna extremamente atrativa para quem quer investir no Brasil. 2017, né, quando surgiu o novo formato aí da Bolsa de Valores, a B3, ela chegou a ser a 5ª maior bolsa de mercado de capitais e financeiros do mundo. Mas, olhando aí para esse gráfico, veja que na apresentação o marco regulatório de saneamento, que tanto já foi falado aqui também em outras palestras, a Lei 14.026 de 2020, ela, por exemplo, trouxe para o Brasil 600 bilhões de reais de perspectiva para os próximos anos. O setor de energia brasileiro, que já conta com uma regulação bem desenvolvida e testada ao longo das décadas, recebeu recentemente aí o Decreto 10.946, né, que ele dispõe aí sobre a cessão de uso de espaços físicos, aproveitamento dos recursos naturais para geração de energia elétrica a partir de empreendimentos offshore. E esse decreto ele visa, então, preencher uma lacuna identificada no marco regulatório para a exploração do potencial elétrico offshore no Brasil. Em especial aí relacionado
a questões sobre a implantação e o modelo de concessão. O que a gente pode dizer desse decreto é que ele constitui, na minha opinião, um importante avanço ao desenvolvimento da Fonte Brasil. E essa medida, ela acompanha aí a modernização de tecnologias de geração de energia elétrica por fontes renováveis e com grande capacidade aí de potência. E a gente tem também aí o novo marco regulatório do gás natural, né, que é uma lei que ela é chamada de nova lei do gás natural, a Lei 14.134 de 2021, e ela estabelece aí um novo marco legal nesse setor no Brasil. E essa lei, ela tem, o objetivo dela é aumentar a concorrência no mercado de gás natural, né, e atraindo novos investidores, aí, inclusive, especialmente, infelizmente, com essa guerra que a gente está assistindo aí. E essa nova lei ela é fundamental, ainda mais nesse cenário pós-pandemia, para gerar aí desenvolvimento, emprego e também crescimento no Brasil. E de acordo aí com as estimativas da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a gente tem aí, com a nova lei, investimentos que podem chegar até 150 bilhões de reais, em 2030. A gente tem também a nova lei cambial, a Lei 14.286, 2021, vai entrar em vigor agora em dezembro de 2022. É um novo marco legal para dispor aí sobre o mercado de câmbio brasileiro, né? Então, a gente tem o capital brasileiro no exterior e o capital estrangeiro no país. Ela representa, essa lei, um marco para os negócios em moeda estrangeiras, né, regidos sob a lei brasileira. A gente tinha uma legislação de câmbio muito esparsa, ela foi criada, né, de acordo com o contexto econômico à época, e só para terem uma ideia, alguns dispositivos ainda foram construídos na década de 20 e não foram nunca alterados. Então, a gente tinha esses vários déficits nessa legislação. E a gente pode concluir que tem sido considerada uma das mais relevantes reformas dos últimos anos no Brasil. O doutor Murilo Aragão destacou bem aqui os criptoativos, né, que também não está aqui na apresentação, mas eu sempre digo que a ascensão do Bitcoin aí na economia global é uma mudança estrutural e vai nortear toda a nossa economia, né, professor Murilo, doutor Murilo, daqui para frente. E, coincidência ou não, o Bitcoin, que é fruto da última grande crise que a gente teve, né, em 2008, teve como origem, né, dessa crise o sistema financeiro e os bancos centrais para socorrer esses bancos, criou revolta em vários lugares do mundo, e aí surge essa primeira moeda digital, que é o Bitcoin. O Banco Central já está divulgando as diretrizes para a emissão aí dessas moedas, desses criptoativos, e o projeto é implementar essa medida ainda em 2023. Nós temos tantos outros marcos regulatórios aí, que eu não poderia deixar de falar aqui, o sistema de precedentes judiciais trazidos pelo Código de Processo Civil do ministro Luiz Fux, de 2015, que ele traz mais segurança e previsibilidade nas decisões judiciais, trazendo mais seguranças, inclusive, aos investimentos. Poderíamos aqui, inclusive, falar da Lei 11.101, e eu já vou terminar, professor. A Lei 11.101, a Lei de Recuperação Judicial e Falências, que dá mais segurança também para quem vai comprar ativos de empresas em recuperação judicial. É claro, gente, que toda essa transformação, nós, advogados, especialmente os juízes, vão ter que compreender também melhor esse novo mundo aí, essa nova legislação. Professor, só para dizer, vou encerrar aqui. Aqui eu também falo um pouco da megapotência na geração de crédito de carbono, né? Tem vários detalhes aqui. O gráfico ele revela aqui oportunidades para aproveitar a expertise agrícola e florestal para se desenvolver no mercado de carbono global.
Eu poderia explorar muito essa tela aqui, mas só para dizer que a gente teve, em maio de 2022, um congresso de mercado global de carbono. O Brasil, lembrando que o Brasil, com a maior camada de florestas no mundo, possui, então, essa oportunidade de ouro como verdadeiros protagonistas desse mercado de crédito de carbono. E para encerrar, professor, e aqui essa tela resume tudo, é um sumário do que a gente já falou. Contei os setores aqui que despontam e que representam as oportunidades de negócios no Brasil, né? A gente tem o agronegócio, é um dos setores da economia mais pujantes e competitivos que a gente tem no Brasil, globalmente falando. Eu poderia dizer que o Banco do Brasil aqui é o maior financiador do setor, né? Está na veia, no sangue do Banco do Brasil, o agronegócio, a infraestrutura e petróleo e gás. E tudo isso a gente precisa dessa segurança regulatória que vem sendo construída aos poucos no Brasil, e eu sigo aqui dizendo para todos, eu sigo otimista neste cenário um pouco ainda ruim, um cenário global, mas eu sigo otimista, eu acredito na nossa capacidade como mundo de reagir a esses desafios globais, especialmente na história do Brasil de superar essas crises. Muito obrigada a todos e obrigada, professores.